Tudo bem com vocês? Domingo, dia 12 de junho de 2022. Eu, Luz Amorim, tô aqui em Cuiabá, mais uma vez aqui no meu cantinho aqui do estacionamento do condomínio onde eu moro. Começando um domingo friozinho, ventinho. Pois é, tudo inho, né? Porque não tá muito frio não, até que tá gostoso, tá agradável o clima, tanto é que eu tô de blusa apenas, né? Pois é. Bom, gente, eu convido você a ficar até o final deste vote, página nossa de reflexões, vote, V-O-O-T-I. No final da positivo, faça seu comentário e compartilhe a página. É importante compartilhar, chamar mais gente para conhecer e para refletir com a gente, ok? Bom, mais de 668 mil mortes pelo Covid-19, a gente sempre repete, a gente sempre enfatiza esse número terrível, trágico, um genocídio ocorrido aqui no Brasil. Bom, olha, dois aspectos eu vou conversar com vocês neste domingo, dois, para você refletir comigo. Primeiro, a tristeza que eu tenho sobre a inércia da população brasileira quanto à privatização da Eletrobras. Como foi fácil para este governo federal privatizar a Eletrobras. Ele anunciou, ele planejou e antes mesmo do prazo, porque ele queria privatizar até o final de junho e ele já privatizou a semana agora. Sabe, e a população não reagiu, a população não fez praticamente nada. Muito menos a Câmara dos Deputados, pelo menos que a gente tenha conhecimento, já que os veículos de comunicação também colaboraram para que a facilidade do governo em privatizar a Eletrobras, assim como privatiza também a Petrobras. Por quê? Porque os veículos de comunicação têm interesses nessa política, têm interesses até financeiros, de que outras empresas também financiem as próprias redes de televisão, de rádio, de jornal. A Globo, por exemplo, tem interesses. Então ela não esclarece com transparência todo o procedimento. Não mostrou para a população com clareza no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, o que estava acontecendo. As consequências da privatização da Eletrobras, inclusive na conta do trabalhador. Bom, e aí o povo foi às ruas, por exemplo, ontem, pro Fora Bolsonaro, movimento gigantesco, né? Lá em São Paulo, enfim, as avenidas, o Pacaembu lotado, bandeiras vermelhas, bandeiras do Brasil, contra o Bolsonaro. Mas contra a privatização, a população não fez praticamente nada, sabe? O Congresso Nacional também não discutiu, não se mobilizou para impedir, ou pelo menos para dificultar essa privatização. Foi, como diz o outro, melzinho na chupeta para o governo ir lá e privatizar. Uma tristeza. E lá se foi a Eletrobras. E as consequências serão terríveis. Esperem. Talvez segurem um pouco agora, antes da eleição. Um pouco. Mas depois, é o que aconteceu com a gasolina, com o óleo diesel, com o gás de cozinha, que está lá nas alturas e dificilmente vai retornar ao patamar de 3, 4 anos atrás. Ou seja, no patamar de R$4 a gasolina, R$4,50, não vai chegar. Isso pode esquecer. E com isso, a carestia. Né? Com isso, a consequência mais grave, que infelizmente, o custo disso é muito alto para a população, principalmente a população mais carente, a população mais pobre. Bom, este foi o primeiro aspecto, que já é deprimente, já é triste a inércia do povo com relação à privatização da Eletrobras. Assim como está sendo também a Petrobras. Rapidinho eles privatizam refinarias, poços lá de petróleo lá no pré-sal estão indo embora, estão sendo vendidos a troco de banana. Terrível, terrível. Está ventando aqui, de vez em quando vocês vão ver aí o barulho do vento na telinha do telefone. Bom, outro aspecto é, infelizmente, a questão como que esse presidente da República ele se presta a ser capacho, a ser um lambe-botas, um inexpressivo, um palha, e como ele deprime o nome do povo brasileiro lá fora. Como foi essa visita dele lá nos Estados Unidos agora, essa semana? Ele faz as coisas e ainda faz questão de deixar vazar. Deixou vazar, ele mesmo fala muitas vezes aquilo que foi discutido entre quatro paredes, como diz o outro, né, com as portas fechadas
ali no encontro bilateral que ele teve com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ao qual ele não consegue nem pronunciar direito o nome. É impressionante a incapacidade desse presidente. Mas as coisas que ele levou, ele foi pedir ajuda, socorro ao Joe Biden. Ele é um cara de pau a ponto de ir lá e pedir, falar que ele representa a direita e que o Lula é a esquerda e, portanto, ele é uma ameaça aos Estados Unidos, aos interesses dos Estados Unidos. Ele vai lá defender os interesses dos Estados Unidos, em vez de proteger, de levar propostas de interesses do povo brasileiro, do nosso país. Não, ele foi lá e falou, olha, se o Lula ganhar é uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Ele deixou valer, ele colocou isso em entrevistas, sabe, um absurdo, um absurdo. Eu fui acompanhando, vendo as movimentações, e ele coloca isso assim como se fosse um benefício na campanha dele. E ele foi pedir ajuda exatamente a quem ele atacou há 3 anos. Pouco mais de 3 anos atrás ele apoiava o Trump, Donald Trump. Ele foi lá, ele ofereceu o filho dele, o Eduardo Bananinha lá, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil no governo Donald Trump, que sabia fazer cachorro-quente, que sabia fazer hot dog. Imbecil, nojento, asqueroso. Fez campanha. O próprio Eduardo foi lá nos Estados Unidos durante aquela invasão do Capitólio, naquela semana. Há suspeitas da participação do Eduardo Bolsonaro na articulação com brasileiros lá nessa tentativa de golpe lá no Capitólio, na posse do Joe Biden. Sabe, tudo isso tem a mão desse Jair Messias Bolsonaro. E ele vai lá pedir ajuda a quem ele atacou pouco mais de 2 anos atrás. Sabe, depois participa de uma motociata novamente lá nos Estados Unidos. Ai, é terrível essas questões. Ele não tem a altivez de um presidente de ir lá propor, de se impor, de colocar questões importantes, debater, sabe, olho no olho, tete a tete, representar com orgulho o nosso país. Não, a gente tem vergonha de ter um presidente como esse. O problema é que cerca de 25 milhões de brasileiros acham bonito ser feio. Não tinha. É bonito ser feio? Pois é. Eles acham lindo, um mito, ser um vômito de gente. Eles chamam um vômito de mito, porque Bolsonaro não passa de um vômito, um capacho. Triste, mas uma estrela há de brilhar. Uma estrela vai brilhar no nosso caminho e vai mudar tudo isso, se Deus quiser. É só não deixar essas maluquices que ele pretende aí de nem ter eleição. Bolsonaro não quer nem eleição mais. Ele quer dar, sabe, ele não quer participar, porque ele já viu que vai perder. E vai perder, porque o povo tem vergonha na cara. Nós vamos tirar. Nós somos 75% da população brasileira que está cansado de passar vergonha com esta coisa chamada Jair Messias Bolsonaro e de sofrer com a fome, com a miséria, com o desemprego, com o desalento. Queremos dignidade, e é logo, e é já. Divulgue a página, Vote. Um abraço, bom domingo.